Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje, para a nossa meditação neste domingo, tomamos como inspiração dois textos do lecionário. No Antigo Testamento, o livro do Gênesis, capítulo 9, dos versos 8 até o 17. E no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, em seu primeiro capítulo, do versículo 9 ao 15. Na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, demos entrada em um novo momento dentro do ano cristão. Adentramos no ciclo pascal. E o primeiro tempo dentro desse ciclo é o tempo da quaresma. 40 dias até o dia da Páscoa. 40 dias sem contar os domingos. De uma forma geral, os evangélicos aqui no Brasil não foram ensinados a respeito da tradição da quaresma. Então sempre paira no ar a sensação, a impressão de que quaresma não é coisa de evangélico ou de protestante. A quaresma é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana, dizem muitos evangélicos. É compreensível esse pensamento, mas é preciso saber que a quaresma é um tempo de reflexão observado pelos cristãos desde o século III depois de Cristo. Ela é muito anterior a qualquer divisão entre católicos e protestantes. E ela, a quaresma, possui uma mensagem importante para nós. Neste primeiro domingo na quaresma, com os textos bíblicos lidos, relembremos para que a quaresma serve. Qual o seu sentido no ano litúrgico em nossa vida cristã? Primeiramente, a quaresma serve para recordarmos que somos pecadores. Os textos do Gênesis e de Marcos colocam-nos diante de dois grandes inícios. No Antigo Testamento, um novo início na história da humanidade e da criação. Isto a partir da família de Noé e das espécies de animais que saíram da arca. E no Novo Testamento, o início do ministério salvador de Jesus. Devemos nos lembrar os contextos em que apareceram Noé e Jesus. O ser humano, contaminado pelo pecado original, multiplicou-se pela terra, e com a multiplicação do ser humano veio também a multiplicação do pecado. O pecado atinge o ser humano e todas as demais criaturas. O texto lido no Gênesis diz que Deus não suporta o pecado, e ao vê-lo disseminado pela face da terra, Deus resolve extinguir o pecado, extinguindo as criaturas. Eis o cenário para o episódio do dilúvio. Deus abre as comportas do firmamento e por 40 dias e 40 noites derrama as águas dos céus a fim de limpar a terra da corrupção, da violência a que ela estava submetida. É esse o contexto em que aparece o personagem Noé. Marcos
apresenta o pano de fundo para a aparição de Jesus. É a atuação de João Batista, precursor do Messias, que prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O Senhor Jesus surge no caminho que está sendo preparado por João. E o primeiro sermão, a primeira pregação de Jesus nesse momento é este: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como João fizera anteriormente, Jesus inicia sua missão chamando o povo ao arrependimento. A realidade do pecado, elemento comum aos textos do Gênesis e do Evangelho. A realidade do pecado também está presente no período da Quaresma. A Quaresma é um tempo propício para reflexão e conversão, mudança de vida. É o tempo em que nos lembramos dos nossos pecados e nos arrependemos deles, obedientes ao chamado de Cristo. Em segundo lugar, a Quaresma serve para nos lembrarmos da misericórdia de Deus. Foi por causa do pecado que Deus mandou o dilúvio. Foi por causa do pecado que Jesus surgiu pregando a necessidade de conversão. Mas será que é só isso o que podemos ver nos textos do Gênesis e do Evangelho de Marcos? Não. No Gênesis, lemos que quando Deus resolveu exterminar o ser humano que havia criado, Ele então se lembrou de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Porque o Senhor se lembrou de Noé e de sua família antes da destruição do dilúvio. Sim, Noé era um homem bom, mas também era pecador. Deus se lembra dele, não por causa da bondade de Noé, mas por causa da sua própria graça, bondade e misericórdia. Deus se lembra de Noé por causa da sua misericórdia, porque Deus quer salvar o ser humano e a sua criação, e salva, e faz com eles uma aliança de vida, e coloca no céu o arco-íris para que jamais se esqueçam de que o Senhor é bondoso. A aliança firmada por Deus no passado com Noé, com seus descendentes e os animais, essa aliança continua valendo, segundo o relato do Evangelho. É graças à misericórdia de Deus que Jesus é enviado ao mundo. É pela bondade de Deus que Jesus, aquele que não tinha pecado, entra na fila dos pecadores em busca de um batismo de conversão ministrado por João Batista. A misericórdia de Deus se manifesta no dia do batismo de Jesus. Ali o Pai declara o seu amor pelo Filho. É pela graça de Deus que Jesus enfrenta e vence as tentações de Satanás naqueles 40 dias no deserto. Em meio às feras, o Pai envia os seus anjos para socorrer o Filho. A Quaresma deve ser um tempo para lembrarmos que, embora pecadores,
Deus, pela sua infinita graça, faz conosco uma aliança de vida. Na Quaresma, nos lembramos que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus envia o seu Filho amado para salvar os pecadores. A Quaresma nos faz lembrar que Jesus, na cruz, toma o nosso lugar e leva sobre si os nossos pecados e enfermidades por sua grande graça e misericórdia. Por fim, a Quaresma é tempo de responder positivamente à graça de Deus. Apesar do pecado que se multiplica sobre a terra, Deus faz uma aliança cósmica com Noé e as demais criaturas. Coloca no céu o arco-íris para que o ser humano não se esqueça da sua misericórdia. Esta aliança da graça de Deus é renovada de forma muito especial na pessoa de Jesus Cristo e na sua missão. Ele vem ao mundo para salvar os pecadores e para nos dar, oferecer, trazer vida em abundância. E não há dúvida de que esta iniciativa divina chama os seres humanos, cada um de nós, à responsabilidade. Como responder a tamanho amor de Deus por nós? Desde os primeiros séculos da Igreja cristã, a Quaresma tornou-se um período de preparação para a Páscoa. Era um tempo de reflexão, de arrependimento, era um tempo de oração e de jejum. Era um tempo em que os catecúmenos eram orientados, colocados à prova, antes de serem batizados na vigília, na véspera da Páscoa. Era um tempo de solidariedade com os mais pobres e necessitados. Essa tradição da oração, do jejum, da caridade, ela continua válida. E ela é genuinamente cristã. Aproveitemos, irmãos e irmãs, aproveitemos este tempo da Quaresma para uma redescoberta da espiritualidade cristã. Lembremo-nos de que somos pecadores, mas pecadores perdoados e salvos por Deus. E respondamos à graça do Senhor com uma vida santa. Não nos aproximemos da paixão, morte e ressurreição, da Páscoa do Senhor Jesus, assim relaxados em nossa vida espiritual. Não, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo rumo ao Calvário e à ressurreição. Que Ele assim nos ajude e abençoe. Amém.